Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Maurício. Hoje nós vamos para a aula de número 4. Essa aqui é a parte 1. Nosso tema é condutores em equilíbrio eletrostático, referente ao capítulo 6. Antes de falar sobre o condutor em equilíbrio eletrostático, vamos falar um pouco sobre o gerador de Van Graff. Esse gerador, eu acredito que você já tenha visto ele em alguma feira de ciências, ou em vídeos na internet, ou algo parecido. Esse gerador basicamente é uma esfera pelo qual você vai botar sua mão sobre ele e seus cabelos acabam arrupiando aí, como na imagem que vocês estão vendo. Como é que esse gerador funciona? Esse gerador, ele é constituído de uma esfera metálica, como vocês estão vendo aí na imagem. Essa esfera metálica, ela está apoiada sobre uma coluna isolante, de forma que a esfera fique eletrizada, porém não tenha contato com outros corpos a fim de não descarregá-la. Por dentro da coluna isolante, temos aí uma esteira que está passando aí através de dois rolamentos. Um rolamento aqui na base e outro rolamento lá em cima na esfera. Esses rolamentos irão girar graças a um motor que está acoplado no rolamento da parte de baixo. Agora, o que acontece durante esse momento em que essa esteira está girando? Essa esteira, pelo atrito existente entre o rolamento e ela acaba ficando eletrizada. E então entra aqui essas pontas metálicas. A ponta metálica, ela tem como objetivo, essa aqui da parte de baixo, de fornecer elétron para a esteira, pois essa ponta metálica ela está ligada ao fio terra, enquanto na parte de cima nós temos uma ponta metálica que é a coletora. Enquanto a de baixo fornece os elétrons, a de cima está coletando e esses elétrons coletados se distribuem na esfera. Dessa forma, essa esfera fica carregada eletricamente e quando a pessoa coloca sua mão sobre a esfera, seu cabelo acaba arrupiando. Lembrando que ao tocar na esfera, você está participando de um processo de eletrização por contato. Então, todo o seu corpo fica eletrizado, até os fios de cabelo. Como os fios de cabelo possuem a mesma carga, a tendência é que eles acabam se repelindo. Dessa forma, ele cria esse efeito aí de cabelo arrupiado. Mas, e se tocarmos do lado de dentro? Ao tocar o lado de dentro da esfera, você pode observar que o cabelo ele não vai ficar arrepiado como na imagem anterior. A grande questão é saber por que isso acontece. Então, o objetivo desse capítulo é compreender este fenômeno e também conhecer as várias aplicações dos condutores em equilíbrio eletrostático. Consideramos aqui um corpo. Esse corpo ele possui uma carga maior do que zero e nele vamos destacar alguns pontos. Nós temos aqui um ponto A no interior do nosso objeto, um ponto B na superfície, um ponto C no interior do objeto, um ponto D no interior e agora um ponto E na superfície do objeto. A questão é saber aqui qual desses pontos estão sujeitos a um campo elétrico, já sabendo que esse corpo inteiro ele está eletrizado. Nessa situação aqui, os pontos A, D e C não existe campo elétrico atuando sobre eles. Por quê? Porque eles estão dentro do objeto. Todos os pontos localizados dentro do objeto não têm atuação de campo elétrico sobre eles. Porém, os pontos que estão localizados na superfície ou então algum outro ponto que esteja fora do objeto, nesse caso haverá o campo elétrico que estará atuando sobre estes pontos. Observamos também que o campo elétrico dos pontos externos eles são sempre perpendiculares à superfície
em que estão tocando. Por exemplo, aqui, o ponto B, observa aqui que o campo elétrico dele ele é perpendicular, ele forma um ângulo de 90 graus em relação à superfície que ele está em contato. E o ponto E, a mesma situação. Ele forma aqui um ângulo de 90 graus em relação à superfície de contato. Distribuição de cargas elétricas. Vamos considerar o seguinte: uma esfera metálica, e essa esfera metálica ela estará carregada. Nesse caso, a carga dela será positiva. Observa que a carga, ao se distribuir pela esfera, ela vai se distribuir de forma homogênea. O que significa? Significa que a distribuição das cargas será feita de forma singular. Desta forma, a distância entre uma carga e outra será sempre a mesma. Agora, se nós temos um corpo não homogêneo, como uma esfera, um corpo diferente, com um formato qualquer, ao deixar esse corpo carregado, nós temos que a distribuição de cargas sobre este corpo ela é feita de maneira irregular. Então, você pode observar que tem áreas que possuem mais cargas do que outras. Isso nos remete ao tópico chamado de densidade superficial de cargas. Essa densidade, você pode determinar ela através dessa expressão. A densidade, representada pela letra sigma, ela é igual à variação da quantidade de cargas dividido pela variação da área. Por exemplo, voltando aqui ao desenho anterior, nós temos que a quantidade de cargas aqui ela foi distribuída de maneira irregular. Então, se eu marcar, por exemplo, um ponto A nesta região, vou circular aqui, e dividir a quantidade de cargas que temos pela área em questão, ele vai possuir uma densidade. Porém, ao marcar um ponto B e esse ponto B localizado em outra região, aqui a quantidade de cargas sendo menor e a área bem maior, significa que essa densidade ela vai ser menor. Então, nós temos que a densidade de cargas já pode ser calculada por essa expressão, assim como a de B. E, nesse caso, nós temos que a densidade de cargas na região A é maior do que a densidade de cargas na região B. Basta você imaginar o seguinte: supondo aqui, por exemplo, que essa quantidade de carga na região A é igual à quantidade de cargas na região B. O grande problema é que a região A tem uma área menor. Então, eu posso dizer que a área da região A é menor do que a área da região B. Se essa área aqui da região A é menor, ao fazer a divisão de um número por um número pequeno, o resultado ele é um pouco maior. Se eu dividir esse mesmo número por um número maior, o resultado vai ser menor. Da seguinte forma, por exemplo, vamos supor que a quantidade de cargas QA e QB eles têm um valor de 4 coulombs. E vamos dizer, como exemplo, que a área de A corresponde a 2 metros quadrados e a área de B corresponde a 4 metros quadrados. Então, qual seria a densidade de cargas de A e a densidade de carga de B? A densidade de A é igual à variação da carga de A, nós informamos que vale 4, e dividido pela área de A, que está valendo 2. Isso aqui vai dar um total de 2. 2 o quê? 2 coulombs por metro quadrado. E se fizermos isso para B? A densidade de B é igual à variação da carga de B, eu informei que também vale 4, dividido pela área de B, e nesse caso informei que vale 4. E 4 dividido para 4, nós temos 1. 1 coulomb por metro quadrado, como a expressão aqui está informando. Nesse caso aqui, nessa situação, a densidade de carga seria bem maior, mesmo eles possuindo a mesma quantidade de cargas. Um outro ponto que nós podemos destacar
é o poder das pontas. Na imagem anterior, você pôde perceber que a quantidade de cargas localizadas naquela região de menor área é bem maior do que a quantidade de cargas naquela região que possui maior área. Então, isso implica as cargas, elas geralmente se concentram em maior quantidade nas pontas das superfícies metálicas. E essa concentração de cargas nas pontas metálicas acaba nos sendo bastante útil nas várias aplicações que podemos fazer. Atualmente, os fogões mais modernos, eles possuem acendedores elétricos. Se você observar, aquele acendedor que fica do lado da boca do fogão, ele é pontiagudo, como nessa situação aqui, porque ao deixá-lo carregado, a quantidade de cargas irá se concentrar principalmente na ponta, e assim haverá um descarrego em direção à parte metálica, que é a boca aqui do fogão. Outra aplicação que podemos ter do uso em para-raios. Para quem nunca viu um para-raio pessoalmente, ele basicamente é uma haste metálica que possui ponta. Tá? Aqui nós temos um para-raio que possui várias pontas, e a ideia é que a quantidade de cargas, que é maior nas pontas, elas acabem atraindo o raio diretamente para elas. E esses para-raios, eles não são simplesmente um pedaço de metal que a gente coloca sobre a nossa casa, que coloca ali perto de uma árvore, coisa parecida. Esse para-raio, ele tem que estar ligado em um fio, e esse fio vai ser ligado diretamente à terra, para que deste modo, quando o raio atingir ele, toda aquela carga elétrica seja direcionada direto para o solo. Uma outra forma de exemplificar o poder das pontas aqui é esta imagem, onde nós vemos aí dois pregos eletrizados e quando colocados próximos um ao outro, nós vemos que ele libera uma pequena fagulha. Essa fagulha, ela não está saindo da lateral do prego, ela está saindo direto da ponta deles, uma em direção à outra. Então isso, mais uma vez, acaba provando que as pontas metálicas possuem uma grande quantidade de cargas. Temos aqui também uma outra situação sobre as pontas carregadas. Neste equipamento aqui, vemos esse conjunto metálico que está eletrizado e a ponta do objeto está próximo a uma vela acesa. Parece que sua chama está sendo assoprada para a direita. Mas o que está acontecendo aqui? Por que essa chama está sendo assoprada? Vamos entender aqui. Aqui nós temos a representação daquele esquema lá, onde tem uma haste metálica pontiaguda, e essa haste metálica ela vai estar eletrizada. Então haverá uma distribuição de cargas ao redor dela. Como vemos aqui, a distribuição de cargas ela tem maior concentração, principalmente naquela região pontiaguda. Agora, como essa haste está eletrizada dessa forma, e nós sabemos que ela está imersa no ar, aquelas partículas de ar que estão ali próximas a essa ponta, elas ficarão ionizadas. E como elas ficarão ionizadas, essas partículas de ar, elas acabarão se repelindo. Dessa forma, quando colocamos uma vela próxima a ela, nada mais é que essas partículas de ar se deslocando em várias direções devido à repulsão que vai acontecer entre elas. Isso não significa que elas vão somente em uma direção, a repulsão. Não, eles vão em várias direções e uma das direções passa exatamente pela chama da vela. Assim, vai gerar aquilo que chamamos de vento elétrico. Agora vamos ao ponto que interessa. A blindagem eletrostática. Já que sabemos que dentro do interior de um condutor não existe campo elétrico é nulo, podemos utilizar essa propriedade para realizar blindagens elétricas. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo aqui a imagem de um homem. Ele está dentro de uma gaiola metálica e do lado de fora nós temos aqui uma bobina de Tesla. Essa bobina de Tesla, ela emite aí cerca de milhões e milhões de volts e a gente vê aí em forma de raias.
Você pode pensar aqui que esse cara ele está ferrado, porém a realidade é outra. Ele está tranquilo enquanto ele estiver dentro dessa gaiola, pois como a gaiola ela é metálica e se você observar os pés dele, ele não está em contato com a gaiola, ele está sobre uns pedaços de madeira. Dessa forma, ele está completamente seguro dentro dela, pois o campo elétrico, como é nulo, não existirá força elétrica sobre qualquer tipo de partícula elétrica que transpasse ela. Nesse caso aí, esse homem não levará a descarga elétrica. Essa gaiola aí, ela é conhecida como gaiola de Faraday. Acredito que vocês já devem ter visto esse cabo. Esse cabo aqui é um cabo óptico. Ele é utilizado aí em receptores de TV. Provavelmente você deve ter um em sua casa. E se você cortar esse cabo, você vai ver uma série de camadas. Nós temos primeiro aqui, ó, a camada inicial é esse fio aqui, ó, fio de cobre, ele que vai ser o condutor de dados. Nós temos essa parte branca aqui que vai ser um isolante. E aí nós temos outra parte a ser condutor. E que é certo que essa última aqui, ela vai ser a nossa blindagem. Para que serve essa blindagem? A ideia da blindagem é justamente evitar que o equipamento, ao ser utilizado durante uma tempestade, onde esteja caindo raios ali próximo, o seu equipamento sofra danos devido àquele raio que acabou caindo. Pois quando um raio cai, ele gera campos eletromagnéticos que se espalharão por uma grande área. Então, essa blindagem, ela atuará como uma espécie de gaiola, protegendo o seu interior. Pois, como sabemos, um recipiente metálico fechado em seu interior não contém campo elétrico. Dessa forma, o produto vai estar bem protegido. Aí você pode pensar assim: então quer dizer que se eu acabar me embrulhando com um papel alumínio e sair numa tempestade e cair um raio sobre mim, não vai me atingir? A resposta é não. Você está em contato com papel alumínio. Porém, se você estiver dentro de um carro e cair um raio sobre o carro, nessa situação você está seguro, pois o carro ele vai atuar como uma gaiola de Faraday. Outra situação que o carro acaba ali protegendo da eletricidade é de, por exemplo, se você estiver dentro dele e por alguma eventualidade cair sobre o carro fios de alta tensão e você não puder sair, a ideia é que você não saia do veículo enquanto tiver os fios sobre ele, porque você só vai estar vivo naquele momento por causa do carro que vai estar servindo de blindagem ali e nesse caso a eletricidade não vai lhe atingir, tá? Essa blindagem também ela é vista em aviões. Geralmente você se pergunta, se um avião acaba percorrendo um trecho onde está tendo uma tempestade elétrica ali, será que não cai nenhum raio naquele avião? A resposta é cai, e muitos raios. A questão é que como o avião, a sua superfície é toda metálica, esses raios eles vão se distribuir por toda a sua carcaça, porém não vai atingir o seu interior. Então as pessoas que estão dentro do avião estarão seguras. Campo elétrico de um condutor esférico em equilíbrio. Nessa situação aqui, vamos entender como é que funciona o campo elétrico no condutor esférico, tanto interno como externo. Então aqui eu tenho o desenho de uma esfera. Essa esfera possui um raio R. E aqui do lado eu tenho um diagrama para a gente entender qual é o valor do nosso campo elétrico. Marcando um ponto A aqui interno à esfera, nós podemos observar que no nosso diagrama o valor do campo elétrico corresponde a zero. Observa aí, ó. Essa reta aqui que está em pé, ela é o nosso campo elétrico. À medida que vai subindo, o campo elétrico vai aumentando. Da origem para a direita é a distância. À medida que vai se deslocando para a direita, a distância vai aumentando positivamente. E da origem para a esquerda, a distância vai diminuindo. Então, ela vai tendendo a aumentar a distância negativamente. Então, o ponto A, ele está localizado no campo elétrico correspondente a zero. E ele vai da origem até S.
Esse S representa a superfície aqui da esfera. Então, o S é a superfície da esfera. Se eu marcar um ponto B pelo lado esquerdo do centro, nós observamos que o valor do campo elétrico no B também é zero. Porém, vocês podem observar que tanto no ponto A como no ponto B, nós temos aqui no gráfico uma representação de uma bolinha com um pontinho. O que significa isso? Significa que o campo elétrico ele vai ser zero, porém até um certo ponto. Mas, a partir do momento que nós temos pontos que tocam a superfície, o valor do campo elétrico ele já tem um certo valor calculável, tá? Então, ele tem um valor diferente de zero. Tocou na superfície, campo elétrico é diferente de zero. E se colocarmos um ponto muito próximo à superfície, que nem o ponto E e o ponto F? Esses pontos, como estão muito próximos da superfície da esfera, eles vão ter um campo elétrico considerável alto, bastante alto. Então, esse aqui vai ser a intensidade do campo elétrico a uma distância muito próxima da esfera. Mas e se eu aumentar a distância? Colocar um ponto mais longe da esfera? Colocando aqui dois pontos, o H e o ponto G, a intensidade do campo elétrico ele vai acabar reduzindo à medida que a distância for aumentando. Então, quanto mais longe eu colocar o ponto, menor vai ser a intensidade do campo elétrico. Então, vamos entender aqui como é que ele funciona através das formas. Atenção! Todo ponto que tiver interno à nossa esfera, o valor do campo elétrico será igual a zero. Memorize isso aí. Todo ponto interno à esfera, campo elétrico igual a zero. Se eu tenho um ponto na superfície, o campo elétrico ele vai ser calculado como metade, ou 1/2, de K0 vezes o módulo da carga Q dividido pelo raio ao quadrado. Então, essa aqui será a fórmula que estaremos utilizando se o ponto estiver na superfície. Se o ponto estiver muito próximo da superfície, vamos estar utilizando que é K0 vezes Q dividido pelo raio ao quadrado. Agora, se tiver um ponto um pouco longe da superfície, que é o ponto externo, um ponto mais longe, vamos calcular como sendo K0 vezes o módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Atenção, essa distância ao quadrado equivale à distância do ponto externo até o centro da esfera. Potencial elétrico de um condutor esférico em equilíbrio. Pois muito bem, assim como no campo elétrico, veremos como é que se comporta o potencial elétrico em uma esfera em equilíbrio eletrostático. Marcaremos aqui 4 pontos, A, B, C e D. Nesses 4 pontos, tanto interno como na superfície da esfera, ambos têm o mesmo valor de potencial elétrico. O potencial elétrico deles vai ser maior do que zero e vai ser constante, não importa a distância deles para o centro. O importante é que se eles estiverem dentro ou estiverem na superfície, o valor do potencial elétrico vai ser constante e maior do que zero. Se marcarmos um ponto próximo da superfície ou um longe da superfície, à medida que esse ponto fosse distanciando da superfície, a intensidade do potencial elétrico ele vai sendo reduzido. Quanto mais longe o ponto estiver da superfície da esfera, menor será o potencial elétrico. E quanto às fórmulas? Como é que funciona? Se o ponto estiver interno, o potencial elétrico interno vai ter que ser igual ao potencial elétrico da superfície. Então, o potencial elétrico e o potencial elétrico da superfície são iguais. São iguais ao quê? A K0 vezes Q dividido pelo R. Agora, qualquer ponto que estiver fora da esfera, que será o ponto externo, podemos calcular como sendo K0 vezes Q dividido por D. Então, vemos que a fórmula não é tão difícil assim, ela é bem simples. Então, pessoal,
Era isso que tinha para apresentar para vocês. Na próxima aula estarei trazendo aí alguns exercícios resolvidos para que nós possamos treinar o que vimos nesta aula. Até mais!